tempo apropriado de Deus é mais para uma outra, enfim. Mas eu queria começar a reflexão pedindo, evidentemente, a presença do Espírito Santo entre nós e que tudo que eu possa dizer aqui possa ser ditado pelo Santo Espírito. Então, eu até fiz algumas anotações, mas vocês sabem que eu vejo aqui, mas não adianta que eu não consigo ler. Eu faço minhas anotações, mas eu queria hoje falar sobre o reino de Deus. Muitas de vocês poderão dizer assim, meu Deus, o reino de Deus, mas a gente estuda tanto sobre o reino de Deus, a gente fala tanto no reino de Deus, que eu acho que, de qualquer forma, cada uma de nós já tem uma visão do que seja o reino de Deus. E eu queria colocar mais uma interpretação, um lado de uma interpretação que Deus coloca no meu coração essa noite. Porque a gente sabe que falar no reino de Deus é falar de uma comunidade que reconhece Deus como seu Salvador, como seu pastor, né? Como seu único Deus. E quando a gente fala em reino também, a gente automaticamente vai até Mateus e lembra de quando Jesus Cristo, né, revela através do Sermão do Monte, né, os princípios que devem ser adotados por todo cristão, não é? Porque a gente sabe que a gente precisa, e para quem tem olhos, e para quem tem ouvidos, tanto naquela ocasião do sermão, como até nos dias de hoje, Jesus vem clamando e vem nos revelando a sua carta magna, e depende muito do coração da gente, que a gente esteja disposta a dizer, sim, Senhor, eu quero te seguir, eu quero ser tua, eu quero ser teu. E quando a gente sabe que quando ele relata, né, quando ele fala para aquela multidão, e a gente sabe perfeitamente que aquela multidão, até então, vejam bem o que Deus colocou no meu coração. A gente, em qualquer filme que a gente assiste de Jesus Cristo, ou qualquer relato bíblico, a gente vai se aperceber de uma multidão muito carente, de pessoas aleijadas, de pessoas paupérrimas, de pessoas que passam fome. E a gente fica assim, sem compreender muito, porque a gente sabe que o reino é composto tanto dessas pessoas, como de pessoas também que têm uma condição assim, de sobrevivência melhor, pela graça de Deus. E a gente vai se questionando, e ao longo, quando a gente é tocada por Jesus Cristo no primeiro impacto de sua palavra, e quando a gente pela primeira vez tem consciência do amor de Deus por cada um de nós, aí a gente dá esse primeiro passo para conhecer a Deus. A gente dá esse primeiro passo para travar um conhecimento mais profundo de Deus e uma intimidade com Ele. E quando a gente dá esse passo, a gente começa começa a sentir a revelação de Deus no coração da gente do que significa o seu reino, não é? Esse reino que a gente ouve ele falar sobre o amor, sobre a falta de transparência que a gente não deve ter, sobre o perdão, sobre como a gente não deve desejar a vida do outro, como a gente não deve almejar a condição do outro, como a gente não deve matar, não deve, enfim, não deve trair, tudo isso é um composto de regras e normas que Jesus revela a gente, são normas e regras para nós que estamos começando a conhecê-lo. Quando a gente ainda não está envolvido nessa intimidade, nesse amor de Deus. Então, a gente acha que são normas e que são regras e que talvez a gente não possa conseguir trilhar esse caminho que ele nos mostra. A verdade é que a gente, sem se aperceber, quando a gente se sente verdadeiramente envolvida por esse amor, quando a gente sente gratidão e se sente gratificada de fazer alguma coisa pelo reino, a gente vai automaticamente deixando de enxergar essas normas e essas regras passam a ser
simplesmente atitudes movidas pelo amor do Espírito Santo em nossos corações. Por que eu estou falando do reino hoje? Porque o reino de Deus, ele se revela na nossa vida por pequenos detalhes, pela forma como a gente age com o outro, pela forma como a gente age em casa, ou a forma que a gente, desde a hora que a gente levanta, que a gente começa a ter ações que possam ser desenvolvidas durante o dia. E o reino, sabe? Eu fico assim imaginando que todas nós, sem exceção, todos nós, achamos que estamos cansadas de ouvir falar no reino, de ouvir falar das boas práticas de Jesus Cristo, mas a realidade é que quando a gente ouve a palavra dele, a gente imediatamente se programa para, a partir do dia seguinte, a gente tentar ser diferente. A gente é agraciada por coisas boas, por um milagre, enfim, por curas. E, na realidade, quando é daqui a uma semana, a gente volta a repetir aqueles atos que a gente achava que estava melhor, que a gente achava que podia ser diferente. Porque é como se, de repente, passasse pelo esquecimento da gente. E quando eu digo esquecimento, não é o esquecimento de não lembrar que Deus fez alguma coisa por a gente. O esquecimento é de não colocar em prática o que a gente sentiu na hora do maior aperto da nossa vida e que Deus, por sua graça, nos abençoou. Então, a gente não tem isso muito em mente. E quando eu digo a gente não tem, por mais que a gente queira dizer que a gente conhece, eu, pelo menos, a cada dia me surpreendo como eu conheço pouco desse Deus tão grande. E por que eu voltei a falar desse reino hoje? Porque eu estava assistindo, por exemplo, Fantástico no domingo, e eu fiquei muito impressionada com o que eu assisti. Quando eu vi o relato de uma mãe dizendo que um adolescente havia tirado a vida porque não suportou o bullying que sofreu através da internet. E eu fiquei olhando aquele rapaz que disse à mãe que não era nada demais, que ele não ia ligar para o que disseram com ele, e foi para o quarto e ali ele tirou a vida dele. E eu fiquei assim, olhando para aquela situação. Aquilo mexeu muito comigo, mas o que me surpreendeu mais ainda foi o testemunho das pessoas que fazem esse gesto, porque elas afirmaram que era muito bom ver o outro deprimido através dos insultos que eles faziam na internet. E que era muito prazeroso ser muito mais ruim do que qualquer coisa boa. E aí a repórter pergunta, não aparece logo, lógico, o rosto desse casal que dá esse testemunho, né? Um homem e uma mulher, e ele diz, você não tem receio de sofrer alguma punição? Ela disse, não. Para mim é muito, muito bom ver como as pessoas ficam depressivas e ficam mal. E ela solta uma risada. Então, eu assisti aquilo e fiquei. Logo, Deus me levou para o que será o reino dele, dependendo de cada uma de nós. Ao mesmo tempo que eu vi esse texto, apareceu um homem preto, né, que dizia assim: olha, eu acordo, ligo meu celular e os insultos já estão lá. O homem é preto, o homem tem um cabelo, lógico, um cabelo normalíssimo de quem tem a cor mais preta, geralmente o cabelo é cacheado. E eu fiquei olhando aquela situação e fiquei imaginando quantas pessoas devem passar por esses bullying, não é? Porque, na realidade, a casa das pessoas nós não temos acesso. E nós não imaginamos o quanto as pessoas que não estão de acordo com o que a sociedade exige, ou seja, branco, com cabelo bom, magro, com um corpo bom,
enfim, quando essas pessoas não atingem esse formato, elas passam a fazer parte de uma grande parte da sociedade que é excluída. E essa exclusão é exatamente por que Deus, Jesus Cristo, quis mostrar a nós que hoje estamos nessa tentativa de conhecer mais a Deus, daquela multidão que nada mais, nada menos que escutava o sermão do monte, era exatamente essa parte que é excluída hoje pela sociedade. E sabe, eu fiquei pensando também no que eu ouvi essa semana. Essa semana, uma mãe ligou para mim dizendo que o filho dela, que é casado e que tem 2 filhinhos, e o casal se desentende, não está passando uma fase boa e não estão se compreendendo, e as consequências desse relacionamento ruim vêm afetando sobremaneira a vida dessas crianças, que uma tem 3 anos e outra tem 8 anos. A de 3 anos, a criança de 3 anos, ela não atende mais a nenhuma das tias professoras. Ela dá em todos os coleguinhas e joga tudo no chão. A criança de 8 anos, hoje é totalmente retraída e depressiva. E ela sempre questiona aos restos da família dela: será que os meus pais ficarão melhor se eu sair de casa? Por outro lado, essa criança de 8 anos estava em companhia da avó e na frente de outras crianças que não se aproximaram dela para brincar. E a avó perguntou: por que você não vai brincar com as outras crianças? Vó, será que você não percebe que elas não se aproximam da gente? Porque com certeza somos pessoas estranhas. Minha gente, isso não foi ficção. Isso não foi um filme. Eu escutei isso. E imediatamente eu questionei com cuidado e perguntei: será que não estaria na hora de procurar uma assistência psicológica para essas crianças? E eu escutei do outro lado: meu filho tem muitos compromissos. Ele não pode agora arcar com uma psicóloga. E aí o reino me lembra e me leva de volta ao fantástico. Aquele adolescente que se trancou no quarto e que tirou a vida. Então, eu fico imaginando, e eu vou explicar porque estou falando ainda do reino, que todas essas coisas que ocorrem são alertas para aquelas pessoas que não procuram a ajuda que precisam. Eu fico imaginando que quando Jesus Cristo falou ali no monte, o seu famoso, histórico, abençoado e santo sermão, ele estava querendo dizer isso. No primeiro lugar, ele mostra que a multidão são todas as pessoas que nós fazemos acepção. São todas as pessoas que nós não queremos perto de nós. São todas aquelas pessoas deficientes, são todas aquelas. Eu fico pensando, e quando eu assisti o Fantástico, eu fiquei pensando: meu Deus, essas pessoas só sobrevivem pela tua graça, porque elas têm com quem contar, elas têm o que comer. Quais são as oportunidades que são dadas a essas pessoas de um emprego bom? E eu começo a ter reflexos em mim mesma e no meu interior do grande sermão do monte e o que significa o reino de Deus. Porque a gente sabe que quando Jesus morreu na cruz e quando aquele sangue que escorreu pela cruz, né, o sangue do madeiro, que é o único que pode curar, salvar e perdoar, o único, não existe outro. Aquele sangue que escorreu ali do nosso Jesus Cristo,
É o único que tem o poder de cura, é o único que pode nos curar em todos os níveis. Jesus Cristo estava fazendo um alerta. Ele dizia, e disse aos seus discípulos e a todos nós, a partir de hoje, né, que quando ele morre, que há a ressurreição dele, vocês têm que ficar olhando para o céu, esperando a minha volta. Nessa espera por Jesus Cristo na segunda vida, onde tudo será consumado, onde tudo será concretizado, como o apóstolo Paulo diz, que a coroa da justiça dele está aguardando ele desde o dia que ele morreu. Porque ele só será concretizado, ele só receberá a coroa da justiça na segunda vinda de Jesus. Então, nesse espaço de tempo, que não cabe a gente ficar fazendo as contas de quando, não. Nesse espaço de tempo em que Jesus vai voltar, que nos separa da vinda de Jesus, é o tempo que a gente tem para que a gente possa entender um pouco mais e colocar em prática o reino de Deus. Aí você há de me perguntar, Angélica, mas o reino de Deus não é a nossa eternidade? Não é onde a gente vai viver com Deus feliz, sem essas dores, sem essas deficiências? Eu fico a imaginar, por exemplo, que eu sempre comentava com vocês que quando mamãe quando ela chegasse ao reino, na época que Jesus assim desejar e permitir, ela com certeza não vai ter mais nada no coração, ela não vai mais mancar, ela vai ter o corpo lógico, perfeito, como Jesus vai nos colocar esse corpo que não há defeito nenhum e não vai estar à mercê da exigência de uma sociedade que por muitas vezes despreza os princípios éticos de Deus. Quando eu estou falando princípios éticos, eu estou falando apenas das atitudes do coração, porque são essas que interessam a Deus. E aí eu fico pensando que nessa vinda gloriosa, ele sim vai nos levar e vai ali, porque o galardão vai depender de Deus, né? Não do filho, né? O galardão está ali guardado, e ali é que vai acontecer o julgamento de cada um, enfim, de acordo com o tribunal dos céus, né? Mas ocorre que até lá é preciso que a gente tenha consciência da importância desse reino na vida da gente. E esse reino que hoje eu estou falando, que é o reino de Deus, ele não pode comportar sentimentos como esses que eu relatei aqui agora. Acho que a gente tem que fazer a parte da gente para que o equilíbrio emocional da gente possa ter um perfeito raciocínio ou ajudar o outro a encontrar essa ajuda para que perdas sejam reduzidas. Eu fico também pensando isso, eu questionava muito com mamãe. E até quando mamãe brigava comigo, que eu era mais adolescente, que eu dizia assim, eu não sei por que vocês têm a gente, porque a gente não pediu para nascer. E eu acho que isso é uma verdade. Quando eu vejo essas duas crianças à mercê da incompreensão dos pais, que não conseguem enxergar depois deles, eles só conseguem enxergar eles e não se apercebem que eles estão contribuindo para um ser humano frágil, para uma mulher e um homem frágil, um homem e uma mulher que inseguros, traumatizados e que com certeza vão colocar tudo isso nas suas relações futuras. Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Porque no Sermão do Monte, Jesus nos mostra, através dos seus ensinamentos, que tudo isso pode ser resolvido se a gente chamar Ele para morar com a gente. Mas não é chamar Ele por chamar, ou porque a gente se diga evangélico, católica, que isso não interessa para Deus.
Interessa a forma como Deus chega a você, seja você católico ou evangélico. Não importa para Jesus ritos, igrejas, dogmas, nada. A primeira igreja que Jesus criou foi o coração da gente, através do Espírito Santo visitando a gente. No momento que o Espírito Santo sela o coração da gente, aí somos igrejas. Igrejas que partem levando o evangelho de Jesus Cristo. E que evangelho é esse? De que forma a gente pode levar? Eu não posso deixar de dar uma orientação ou de verificar de que forma eu posso ajudar essa avó com essas crianças, indicando pessoas que eu sei que possam atender essas crianças com o mínimo de recurso. Mas se fosse só esse panorama que eu falo para vocês, ainda assim haveria um acerto em muito pouco tempo. Mas, infelizmente, em cada casa, em cada rosto, existem formas de viver que estão em inúmeros transtornos e confusões, e que o cristão ou a cristã que está envolvido não se apercebe que precisa ter consciência para tentar fazer a sua parte. Eu não digo que vai resolver tudo, porque a gente só resolve com Deus. E não é assim com Deus porque a gente está ali orando um mês, um ano, não. A gente vai resolver com Deus no momento que o coração da gente estiver disposto a aceitar o que Deus tem para a gente. E a gente vendo esses testemunhos que eu assisti e que fiquei muito triste porque eu não me eximo disso, tá? Eu sei que, como parte da sociedade, em algum momento eu devo ter ferido alguém. Eu tento hoje não ferir. Eu tento hoje não ter acepção nenhuma de pessoas. E quando eu digo acepção, não é porque a pessoa é preta, branca, azul, roxa, não é porque às vezes a pessoa verdadeiramente não pensa como a gente e a gente não quer mais saber da pessoa. Então eu fico. Deus me falou muito forte nesse domingo de noite, quando ele mostrou aquele adolescente tirando a vida e eu vendo a tristeza da mãe dele, inclusive enfrentando um congresso, levando uma minuta para que os parlamentares pudessem evitar que outras vidas pudessem sofrer o que o seu filho sofreu. E aí, o reino de Deus, a gente pode sim, ele é prometido para que a gente possa viver nele. Mas Jesus disse que a gente podia trazer um pouco dele, para que a gente pudesse já usufruir agora dele. E eu penso que se a gente se proteger, se estiver sempre perto de sentimentos que revelem o verdadeiro Jesus Cristo, a gente pode conseguir, sim. A gente pode conseguir, sim. Essa reflexão de hoje, eu queria que vocês, junto comigo, também refletissem o que Jesus tem a dizer a gente e que tipo de alerta ele está dando para a gente. Não temos mais tempo de esconder o que não vivemos. Não há mais tempo de mostrar atitudes que não são nossas. Não há mais tempo. O tempo de Jesus, que Jesus deu a cada um de nós, se esgota a cada dia. E a gente perde o dia quando a gente não emprega essa vivência do reino. Eu sei que eu estou falando isso para vocês bem mais velhos, com meus cabelos brancos aí, mas Jesus me mostra que não é impossível pessoas mais novas conhecerem Jesus muito mais nova e terem intimidade com ele e ter esse tipo de compreensão que é dada pelo Espírito muito cedinho. Eu sei que ele vai voltar. E eu sei que cada um de nós vai olhar para ele.
Aí eu vejo algumas pessoas dizerem: vai ser o dia mais feliz da minha vida. Com certeza deve ser o dia mais feliz da minha vida. Mas quando olhar dele, olhar para o meu olho, não vai precisar eu falar, porque os meus olhos vão servir de filme para muitas atitudes que eu estou pedindo perdão sem conseguir falar, e tão arrependida do que eu fiz lá atrás e do dia a dia que eu faço, porque os detalhes são as grandes atitudes que devem levar em conta para o reino. O que interessa para o reino também é um olhar, é um comentário interior, é uma forma que não pode ser de Deus. E hoje, lógico que eu vivo com muito mais conflitos, porque o cristão vive com mais conflitos, que quando eu faço alguma coisa e volto atrás, enfim. Mas isso não significa insegurança, porque eu tenho isso com o meu Pai eterno. E eu tenho isso na tentativa de me encontrar mais com Ele. E para eu me encontrar mais com Ele, eu preciso me desnudar e mostrar a Ele todas as minhas fraquezas, do que eu tenho medo, dos meus fracassos e todas as coisas que eu não dei prioridade como devia dar a Ele. Hoje eu me senti muito feliz comigo, mas sem nenhuma vaidade. Hoje eu quis fazer as compras pessoalmente no Atacadão. Pode ser uma bobagem para vocês, mas para mim não foi. Eu fui pessoalmente, eu peguei cada peso, eu coloquei no meu carro, eu suei, mas eu estava tão feliz porque cada pacote daquele eu me lembrava do reino. E mais feliz ainda eu fiquei quando Gracinha me ligou e disse: Anjo, eu acho que veio e por engano uma caixa que tu deixasse no carro de creme de leite. Eu disse: não, Gracinha, eu comprei creme de leite para colocar em cada feirinha. Então, essas coisas, quando o seu Gilson disse a mim: doutora, ali tem um Guaraná mais barato. E eu fui lá e o Guaraná eu nem conheço. Aí eu me lembrei de mamãe. O que você gostaria de tomar, você compre para quem você vai dar. E todas essas coisas foram motivos para eu me lembrar do reino. Quando ao meio-dia eu disse: Rafa, eu vou ter que sair, que eu tenho um compromisso. Porque eu já estava prometida a Deus desde a semana passada aí no Atacadão, mas eu não queria mandar comprar, eu queria ir comprar. Eu queria escolher as coisas, eu queria fazer pegando as coisas e escolhendo. Porque aí Deus me apresentou o seu reino e me mostrou que eu pude sair muito mais feliz do que quando eu entrei. Não importa, Deus, tudo para o reino ainda é pouco. Deus vai suprir todas as nossas necessidades, porque a palavra dele sempre foi cumprida. Mas vamos nos alegrar, porque ele está voltando. E ele nos prometeu que nenhum olho viu o que ele está preparando para cada um de nós. Precisamos viver a vida, sim, mas precisamos pensar que a vida sem o reino, ela não existe. Porque só o reino é capaz de despertar no coração da gente sentimentos nobres. Só o reino é capaz de fazer com que a gente ame as outras pessoas. Só o reino é capaz de dar disposição para que nós possamos fazer o dia a dia de cada um. Cada dia é um recomeço. Cada dia é muito cansativo. Cada dia é muito difícil. Cada dia o problema está ali. Mas cada dia a gente precisa lembrar primeiro do milagre e depois do problema que a gente tem que enfrentar. Porque se ele foi capaz de fazer um milagre, ele vai repetir mais e mais milagres através de sua graça em nossas vidas. Palavra do Senhor, o reino de Deus. Amém.
Amém. Então, turminha, vocês têm alguma coisa a dizer?